ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E a igreja diz amém. Amém. Se pode, sente-se adorando. Aleluia. Glória ao nome do nosso Deus. Queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus, eu prego para uma igreja que é respaldada no ensino da palavra de Deus. Então, muitas das coisas que fosse de repente necessária para que a gente fizesse uma longa introdução, hoje não será necessária, por conta de todos nós conhecermos, no mínimo, basicamente, o escrito de Lucas, tanto no seu primeiro tratado, que é o Evangelho segundo escreveu Lucas, quanto também no seu segundo tratado, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que os dois, tanto Lucas, ele também tinha um endereço a Teófilo, e o livro dos Atos dos Apóstolos, ele também é direcionado a este nosso querido irmão chamado Teófilo. O tratado de Lucas faz um relato sobre a vida de Jesus em dois aspectos. O primeiro tratado, no Evangelho de Lucas, ele fala de Jesus carne, o Jesus ser humano, o Jesus como nós. E no segundo tratado, ele fala de Jesus, aquele que já ascendeu aos céus, aquele que já não é mais como os homens, mas o nosso representante humano e divino lá no céu de glória. E para que Lucas fizesse isso, ele relata algo que nos chama muito a atenção. Por quê? Porque após a ressurreição de Jesus Cristo, após esse período, Jesus ainda ministrou para os seus apóstolos por um espaço de 40 dias, antes que se cumprisse a promessa que ele mesmo havia dito. E Jesus havia feito uma pequena promessa, pequena no sentido de tamanho de escrita e de fala. Ele disse: ficai em Jerusalém. Lembra o que ele disse no primeiro tratado de Lucas? Ficai em Jerusalém. Mas até quando? Até que do alto vos sejas revestido de poder. Aleluia. Interessante que quando Jesus ele diz fica em Jerusalém, era para que a ordem fosse obedecida. Você sabe muito bem que dois destes discípulos de Jesus, não obedecendo a ordem de ficar em Jerusalém até que fosse revestido de poder, no próprio domingo da ressurreição, dois discípulos, eles voltam para a aldeia onde moravam, a aldeia de Emaús. Mas eu entendo pela palavra de Deus que o próprio Jesus, não deixando os dois discípulos fujões, porque a ordem era para ficar até que sejam revestidos de poder, Jesus vai atrás destes dois discípulos, e lá ele começa a trocar ideias, conversar com estes dois discípulos, mas os dois discípulos não entendem que era a pessoa de Jesus. E Jesus vai caminhando com eles, e num determinado momento Jesus olha para os semblantes deles e pergunta: por que estáis tão tristes? E eles falam: é somente peregrino em Israel e não conhece os últimos acontecimentos dos últimos dias, não sabe o que aconteceu com o homem Jesus. Ele foi morto
em Jerusalém, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Pastor, no livro de introdução, o que isso significa para mim? Os tempos estão anunciando que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Então me pergunte ao final desse culto, quando, pastor Eliel Messias, que o arrebatamento vai acontecer? Eu não tenho esta resposta, e nenhum pastor, preso à minha retaguarda, dispõe desta resposta. Não sabemos quando vai ser, mas assim como naquele dia ele disse: fica até que seja revestido. Ele deu uma segunda ordem pela boca também escrito de Lucas: até que se cumpra o tempo dos gentios, estejais preparados para o arrebatamento da igreja. E quando vai ser? Pode ser ainda esta noite que a igreja vai subir no arrebatamento. Agora, o que eu faço até lá? Ficai na Jerusalém estabelecida por Cristo Jesus, até que o manifestado poder desça sobre a sua vida. Pastor Eliel Messias, tem algo diferenciado para mim? Não, é algo que você já conhece, mas tem uma palavra profética. Ninguém vai impedir que o poder de Deus seja derramado na igreja ainda hoje, porque pelo poder da palavra, temos certeza que o céu se revela pelo poder. Daria poder. Nós lemos muitas vezes o capítulo de número 2 e ficamos concentrados simplesmente no capítulo 2, onde de fato diz que se cumprindo o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, e lá a casa foi tomada, e a coreografia aqui revelou aquilo que a Bíblia nos revela antes, que foram vistas línguas como que de fogo, repartida e que pousava em cada uma das pessoas. Interessante, queridos irmãos, que antes mesmo de acontecer no capítulo de número 2, o derramamento do Espírito Santo de Deus em sua plenitude, João capítulo de número 21, você conhece muito bem o texto, capítulo 20, me perdoe, que João, a partir do versículo de número 22, diz que o próprio Jesus, estando com eles, havendo feito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Para que esta primeira dose do receber do Espírito Santo? Tem muita gente que se concentra no versículo de número 1, no capítulo 2 de Atos, mas João capítulo 20 fala que Jesus, ele assoprando em seus discípulos, ele diz: receba o meu Espírito. Por que que Jesus sopra nos discípulos de João e ele diz: receba? E a plenitude do Espírito só vem no Atos 2. Então existem duas doses acontecendo aqui. A primeira dose nós encontramos que é o poder para perdoar pecados, porque o próprio Jesus disse no versículo 23: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, mas aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Então a primeira dose de manifestar de poder é para perdão dos pecados. Aqui vai doer um pouco, mas eu preciso dizer: o Deus que ainda está soprando está precisando procurar alguns lugares que não estão perdoando como Jesus mandou perdoar. Muitas vezes nós queremos o perdão de Jesus, oramos pelo perdão de Jesus, suplicamos pelo perdão de Jesus, mas não somos capazes de perdoar o irmão que nos magoou na igreja, mesmo sem ela querer nos magoar. Oramos pelo perdão dos nossos pecados, mas negamos o perdão para o irmão que passou de largo e não estendeu as mãos para a paz do Senhor. Que perdão é esse? Se eu não perdoo, eu não mereço o perdão de Jesus. Se eu não mereço o perdão de Jesus, é
Eu não sei se precisa alguém perdoar alguém. Não brigue comigo, porque não foi eu que escolhi o tema. Eu poderia ter vindo aqui pregar uma mensagem que eu estou pregando há 20 dias, mas o Espírito Santo diz: é noite propícia, o tema é propício, a festa é propícia. Vai lá e diga que a primeira dose é para que alguém perdoa. Então já fica explicado que crente que guarda mágoa do outro crente, crente que guarda rancor do outro crente, fica querendo Atos 2, mas nem passou por João 20 ainda, meu filho. Jesus está dizendo: ei, eu te apresento uma rua chamada João 20, para que você receba a primeira dose e vá na casa de quem você está falando mal e olha para o olho dele e diz: eu preciso ser cheio, então me perdoa, receba o perdão de Cristo Jesus. Eu acredito na igreja do arrebatamento que perdoa. Alguém pode dizer assim: ah, mas não dá para dar tanto glória a Deus uma mensagem como essa. Assim, glória a Deus. Mas Aleluia. dá para a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu preciso dizer isso para alguém que veio se conectar comigo nessa palavra. O Espírito Santo não muda, ele ainda procura pessoas que estão disponíveis como um vaso não com a boca para baixo, mas vaso desembocado, pronto, esperando o puro azeite, que é o derramamento do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós muitas vezes nos pegamos, muitas vezes parado espiritualmente, não progride, não anda, não evolui. Por quê? Porque não passamos pelo poder que nos leva ao perdão. Antes de ganhar as almas que nós queremos ganhar no mundo, precisamos perdoar as almas que Deus colocou do nosso lado. Que palavra dura é essa, pastor? Como é que eu vou ser um ganhador de almas? Você me ajuda, Cristo? E muitas vezes nós queremos evangelizar a África, que é o continente mais evangelizado do mundo. Leia sobre isso, porque todas as igrejas querem ir lá. Olha agora, parece que virou sinônimo de missão. Para ser missionário, eu preciso ir para o continente ou qualquer país lá no continente africano. E às vezes o irmãozinho que não levou água para mim, a irmãzinha que não gostou da minha roupa, eu não a perdoo. Eu não estendo a mão para ela. Eu estou pregando sobre o derramamento do Espírito. O Espírito não desce em vaso que já está ocupado. Eu preciso dizer isso porque crente comigo vai se conectar. O vaso ocupado com mágoa, com rancor, com ódio, com inimizade, é noite de jogar tudo para fora e dizer: estou disponível, Jesus. Estou pronto, Jesus. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Porque eu estou pronto. Eu estou disponível. Oh, meu Deus do céu. Hoje é noite de Deus limpar o vaso e descer azeite purinho nele para substituir o que estava cheio. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus, Deus maravilhoso. Pode dar lugar porque não é pecado, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão tentando apagar a chama do Espírito, mas aqui eu já estou contente, porque desde o início Deus veio falando: é chama, é fogo, é som, é barulho, é Pentecoste, é glória, é aleluia, meu Deus do céu. E é assim que funciona, oh glória a Deus. É fácil pregar, meu filho, depois da terra ter movida, mexida, toda arada, é fácil jogar semente. Eu vim aqui para lançar semente e dizer: tem bom beber seco sobre a sua vida, sim senhor. Tem glória de Deus descendo na sua vida, sim senhor. Primeira dose de poder é o poder para que nós perdoamos os nossos irmãos. Então nós vamos saber mais uma vez que o crente que não libera perdão e não pede perdão, ele não passou pela primeira dose do derramamento do poder de Deus. Porque o crente que passa pela primeira dose, ele não deixa o coração dele se contaminar com coisas desse mundo. Ele está cheio mais das coisas de Deus. Oh, aleluia! E eu tenho certeza que pelo menos para metade dessa igreja eu estou pregando porque o coração está cheio da glória de Deus. E talvez a outra metade que não está cheio, está
tem uma data de validade. Era para ficar em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Deus não revela o seu poder para que eu fique na Jerusalém perpetuamente. Tem pessoas que ele recebe de Deus, mas ele diz assim: pastor, eu prefiro ficar no meu canto, eu não quero departamento nenhum, eu não quero pregar de jeito nenhum, deixa eu quietinho, não me separa para o ministério, me deixa quietinho no meu canto. Deus está dizendo: até que seja revestido de poder. Mas eu não quero ministério individual, particular e pessoal. Não é todo mundo que tem, mas tem um ministério que ele é coletivo, ele é para todos, universal. E qual é? É o ministério de ganhar almas para o reino de Deus. E de por todo mundo não é para quem usa gravata no altar. O ide por todo mundo não é para quem prega no altar. O ide por todo mundo não é para quem trabalha na coreografia. O ide é para a igreja de Cristo. Todos nós recebemos uma ordem: fica, se prepara, se encha, mas ide por todo mundo e prega o evangelho. Agora, qual é a outra dose de poder? Além da dose de poder, é a dose para suportar processos. Atos capítulo de número 1, versículo de número 4. E estando com eles, determinou mais uma vez que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Tem uma promessa de Deus que muita gente quer frustrar no teu coração. Você precisa suportar o processo. Mas esse processo, pastor, o que significa em minha vida? Às vezes suportar o processo é suportar aquela mulher muito ruim sim da igreja. Suportar o processo é suportar a cara feia de um liderado que não gosta do líder. Suportar o processo é aumentar a pessoa, virar o rosto quando você pega o microfone, quando você canta, quando você prega. Quando você pega no microfone, alguém pode levantar, ir embora da igreja, ir para o banheiro porque não te suporta. Mas você suporta porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Quem suporta é porque passou pelo processo. E Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não te chamei por cauda, mas eu te chamei por cabeça. Então tu não vai desistir agora. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas você vai ter que suportar. Não sou muito disso não, mas você pode me ajudar pelo menos uma vez? Diga para alguém: tu tem que suportar. Você precisa suportar o processo, porque só depois de suportar que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Resposta para alguém aqui agora: eu vou ser usado por Deus para responder. Sabe por que Deus está permitindo essa prova? Sabe por quê? Vem o pregador falar em prova de novo. É jargão de pregador, não, é profecia pregada. Deus permite isso, crente. Sabe por quê? Porque no final você vai ser cheio, mas tão cheio, oh meu Deus, já tem um nome aí. Vai ser tão cheio que até quem não gosta de você vai ter que dar a mão, a palmatória e reconhecer: de fato ele é homem de Deus, de fato ela é mulher de Deus. E isso não é triunfalismo não, isso é palavra viva, eficaz. E Deus te diz pelo poder da palavra: fica posicionado, porque haverá um derramamento, sim senhor. Glória a Deus. Precisa suportar o processo. Mas tem gente que foge do processo. Tem, pastor. Talvez aqui na São Geraldo não tem. Talvez aqui na igreja não tem aqueles que fogem do processo. Eu me lembro de novo daqueles dois discípulos que estão indo. Glória a Deus, aleluia. E Jesus trocando ideia com eles. E Jesus conversando com eles. Agora olha que coisa interessante. Eu aprendo, quando Lucas escreve isso, eu aprendo que aqueles dois discípulos
discípulos que estavam voltando para Emaús, eles não foram esquecidos por Jesus. Jesus poderia muito bem pegar eles na desobediência e falar assim: dois fugiu, o problema é deles, vou ficar com os outros aqui em Jerusalém, porque esses aí estão perdidos. Jesus não abandona aqueles que são escolhidos. Eu preciso dizer isso para alguém: Jesus te trouxe aqui porque você não é esquecido por ele. Aleluia, glória a Deus. Tem uma aleluia aqui, vou repetir porque pode ser que seja para você. Você não é esquecida por Jesus. Glória a É por isso que você foi encontrado por Jesus lá no mundo. É por isso que ele te visitou quando você estava fazendo coisa errada. E você teve um temor e você está aqui hoje. Sabe por quê? Porque ele não desistiu de você. Ele não esqueceu de você. Eu me lembro do testemunho, e eu vou usar como ilustração aqui. Às vezes eu conto quando eu me lembro, e o Espírito Santo me lembrou aqui. Um pastor, você deve ter visto isso em rede social. Um pastor que resolveu se desviar. Você deve ter visto isso já. O pastor, vou desviar. É muita prova, é muita luta. Não quero saber de igreja mais nada. Mas para eu desviar, eu preciso fazer alguma coisa que o mundano faz. E o que ele decidiu fazer? Tem uma cidade daqui 50 quilômetros de distância, e tem um baile lá que é muito famoso. E era uma noite de sábado, sexta-feira, não me recordo muito bem o testemunho. E ele falou assim: vai ser um fervo só. 50 quilômetros daqui da minha cidade. Quem eu, diga amém. Aquele pastor, ele diz assim: eu vou nesse baile, eu vou fazer algo que o mundano faz. Ninguém me conhece, vou pintar e bordar e vou esfriar. É tudo que eu quero, porque eu ainda estou muito vivo espiritualmente. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Ele decidiu morrer. O que foi? Pegou o café, tomou um banho, passou os perfumes. Naquele dia não precisou de paletó, não precisou de gravata, e foi lá todo jeitoso para aquele bairro. E a gente não presta para ser desviado mais. A gente não tem jeito mais. Dá para a gente ser. Genópolis fala que você está querendo, não dá, você não presta para isso. Não dá. A gente fica todo sem jeito. É a mesma coisa que você entrar no mar sem saber nadar. Não dá, você vai perder o ar. E aquele pastor chegou lá e falou assim: hoje eu vou pintar e bordar nesse bairro. E ele chegou lá, não sabia como entrar, porque na época dele, para agora, tinha mudado tudo. Ele falou: mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar, vou ficar lá dentro, procurar uma cadeira, um banco, vou me isolar de todo mundo, no banquinho, lá no canto, e vou observar, ver o que vai acontecer. E entrou o pastor, e procurou a cadeira lá no cantinho, pouca luz, aquele pai, quem já foi sabe como é que é, e está lá, e a luz é tudo que o pastor tem. O que eu estou fazendo aqui? Não é meu ambiente, mas ele queria morrer espiritualmente. 5 minutos, quanto tempo, gente? 5 minutos dentro daquele bairro, não mais que isso. Ele está sentado, a meia luz, escuro, quase ninguém vendo ninguém. Passa uma jovem com uma bandeja na mão, e ele olhou para ela e falou assim: já que eu estou pecando, eu vou pecar muito mais agora, vou orar, vou desejar essa moça. No que a moça olhou para ele, a moça jogou o negócio, aquela bandeja no chão. Pastor, o senhor aqui? Ele, no testemunho, ele não falou, mas ele pensou: era só o que faltava. Até aqui. Aí ela falou assim, chorando, ela se ajoelhou na frente dele, chorando, e falou assim: Deus me ama mesmo. Antes de vir para esse maldito trabalho, onde eu vivo muito pior do que quando eu achava que era alguém na igreja. Aqui eu me prostituo, aqui eu vendo meu corpo, aqui eu ganho mísero dinheiro, sou jogada como um lixo para lá e para cá na mão dos homens. E hoje de manhã eu orei, sem saber que Deus me ouviria, e eu disse: se ainda o Senhor me ouve e me ama, tem que ser hoje. Manda alguém ir atrás de mim, porque se não for hoje, eu vou dar cabo da minha vida. E olha o Senhor aqui, pastor, Deus mandou o Senhor para me resgatar.
poder nele. Olha o ambiente que ele estava. Ele disse que recebeu uma descarga espiritual. Aquele poder como uma mão colocou ele de pé na frente da moça. E as únicas palavras que ele conseguiu falar: é isso mesmo? Você orou? Então agora vamos eu e você se reconciliar com Cristo na igreja. Porque nem eu e nem você vai ficar desviado mais. Bora pra lá. Então vem até hoje. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Então é muito difícil nós sairmos da presença de Deus. Meu filho, minha filha que me ouve, você não serve para ser desviado mais. Deus te trouxe aqui, não é para te bater pelo poder da palavra, não, mas é para dizer que você é recipiente do céu, você é vaso do céu, você é vasilha do céu, e como recipiente, como vaso, como vasilha, Ele quer te encher de novo, Ele quer te restaurar de novo, Ele quer descer dons espirituais na tua vida. Essa boca vai voltar a profetizar de novo, vai voltar a falar em línguas estranhas de novo. Você não é qualquer um, diz o Senhor. Aleluia. Você precisa estar disponível ao Senhor. Eu pergunto, sabendo a resposta, tem alguém que está disponível para o Senhor encher hoje? Glória a Eu Deus. estou aqui pedindo: Senhor, encha minha vida mais uma vez. Aleluia. Nós precisamos ir na contramão. Queridos, escuta isso que é muito sério que eu vou dizer. Glória a Deus. Estão tentando usurpar o pentecostalismo das nossas igrejas. Quem vê as mídias sociais, quem lê bastante como eu gosto, vocês estão vendo aí um grande movimento frio que tem se levantado na nossa nação. Um movimento que está vindo dizendo que não precisa falar em voz alta na igreja, que não precisa você orar em línguas estranhas, que você não precisa mais dizer que há necessidade de batismo com o Espírito Santo na igreja. Existe um movimento acontecendo por aí, um movimento que estão jogando água na chama espiritual do pentecostalismo brasileiro. Mas uma coisa eu vejo pelo poder da palavra, que quanto mais tentam apagar a chama do Espírito, mais brota chama na igreja de Cristo. 3, glória a Deus, os 2, aleluia. Eu vou dizer de novo: ninguém vai apagar a chama do Espírito na igreja. Pode dizer por aí que a igreja é antiquada, que a igreja é quadrada, que a igreja está vivendo no passado. Não, eu prefiro ainda a igreja que glorifica, eu prefiro a igreja que levanta a mão, eu prefiro a igreja que diz glória quando tem vontade de glorificar, eu prefiro a igreja que fala aleluia quando sente vontade de dizer aleluia, do que uma igreja cheia de modismo que não glorifica o nome de Jesus. Estão tentando apagar, mas eu preciso dizer que quando Jesus estava em casa, no capítulo 2 de Marcos, a Bíblia diz que 2, 4 homens, melhor dizendo, subiram o telhado e eles estouraram o telhado daquela casa para colocar o paralítico diante de Jesus. E para quebrar o telhado tem que fazer barulho, meu filho. Mas o mesmo texto diz que lá dentro daquela casa, e soube-se que a casa era de Jesus. O texto faz uma conotação disso. Jesus pregava a palavra. E por que Jesus não se incomodou com aquele barulho que era feito no telhado, enquanto lá dentro ele pregava a palavra? Porque quando o barulho é feito na casa dele, com a intenção de se aproximar mais dele, não atrapalha quem está pregando. Pode glorificar, pode levantar a mão, pode dizer aleluia. Não atrapalhou Jesus. Quem vai dizer que vai atrapalhar ele? Eu Messias, quem sou eu? Então levanta a mão e adora ele.
Diz o texto, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A primeira lição que eu tive aqui é que lá não tinha disputa, quem era mais, quem era menos, quem pregava mais, quem pregava menos, quem cantava melhor, quem cantava pior, quem falava melhor, quem se exercitava no meio da igreja, melhor ou pior. Não tem isso na igreja primitiva, não tem isso lá na reunião do Pentecoste. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, mas todos estavam unanimemente, todos em uma fé só, todos num só amor. Por que nós não vemos o manifestado poder? Porque nós já chegamos na igreja, e não é o caso de nós aqui hoje, mas em geral nós já reclamamos: mas a cor da roupa da irmã, eu escolheria outra cor, não combinou com elas, não combinou o azul, não combinou o verde, não combinou o cabelo, não combinou o terno, não combinou o sapato, não combinou o jeito. Meu filho, o culto não é para você, o culto é para Jesus. Quem tem que falar se gostou ou não é o homem, é Jesus, e ele está aqui dizendo: é meu, é minha, eu trouxe, eu uso, eu recebo. Então quem tem para ele hoje, libera pelo menos uma vez só, porque ele recebe. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Ai, mas não pode. Glória a Deus. Vai atrapalhar o que, meu filho? Todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente é o mesmo que inesperado. Ninguém esperava, mas veio. Tem coisas que você não está esperando, mas vai acontecer. Aleluia. Porque desde que eu estou começando a pregar, está me ajudando. Eu vou dizer de novo: desde que Deus é Deus, na sua vida tem de repente acontecendo. Glória a Isso. Deus. Aleluia. Alguém diz assim: quem é ela? Parece até a última Coca-Cola do deserto, está querendo se aparecer. Meu filho, não precisa se preocupar com os atiradores de pedra, porque no final do capítulo 8 do livro de João, Jesus, ele, para curar aquele no capítulo 9, cego de nascença, ele sai do meio dos atiradores de pedra que estavam dizendo: quem é tu? Será que tu é maior do que Abraão? Nós vamos te matar aqui. Jesus fala: então fica aí com as tuas pedras, porque o teu milagre é no capítulo seguinte. Quem corre, meu filho, quem corre dos atiradores de pedra, vive milagre aí na frente. Eu preciso liberar algo para alguém aqui essa noite. Sai fora de gente crítica na igreja, sai fora de quem fala mal depois do culto, sai fora de quem fica falando mal de todo mundo e de
O que veio foi mal, como se fosse tempo. E Deus está dizendo: se eu enchi a casa no dia de Pentecostes de barulho, porque ele está querendo calar os meus. Ah, meu Deus do céu! Ai, mas não é glória a Deus agora. É porque a fome do Espírito lá rebentando ali. Deus está dizendo: ei, a casa no dia de Pentecostes foi cheia de um som que o próprio Deus mandou do céu. Quem pode pedir este crente perto de você e abrir a boca e liberar Deus glória e quando aleluia? Eu não sou maluco de proibir. Sabe por quê? Porque quando Deus quer, o som vem, o vento também vem, o fogo também vem. Oh meu Deus do céu, a casa como Deus se responsabiliza por ela é tomada por uma atmosfera de poder. Eu sei que tem gente que já está sentindo o corpo vibrar, com vontade de sair para lutar e pular na presença de Deus. O que é isso, pastor? É poder de Deus, é poder de Deus, é glória de Deus se manifestando na casa. E eu preciso me lembrar que a palavra poder, ela deriva de um termo grego que vai a palavra dunamis, que do dunamis ela nós extrair da palavra dinamite. Então a mesma coisa que eu falar que vai descer poder, eu estou dizendo que Deus está mandando dinamite na mão de frente aqui hoje. É isso mesmo, pastor? Claro que é. Então imagine o diabo no território satânico olhando para ele virando hoje e só crente com dinamite na mão. Ah, meu Deus do céu! Tem crente com dinamite. Eu queria receber pegou aí. Então não tem diabo que vai na frente. Poder para suportar. E o não menos importante que foi usado como tema: receberemos o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Sobre é aquilo que vem de cima. Então o que vai te capacitar para viver algo sobrenatural não vai vir do mesmo nível que o teu, não vem do presidente da república, não vem do prefeito da cidade, não vem do seu amigo de igreja, de colégio ou de trabalho, mas aquilo que vai te credenciar a viver algo sobrenatural vai vir de cima. Você vai ver isso? Aquilo que vai te levar a viver um nível diferenciado não vem aqui na terra, não é o teu amigo de igreja, não é o teu amigo de púlpito, mas o que vai te credenciar a viver algo maior vai vir de cima. Eu sei que muitas vezes nós somos tendenciosos a esperar algo aqui na terra e nós nos frustramos quando isso não acontece como queremos, mas Deus ainda está nos lembrando do salmo conhecido da igreja. É um tempo difícil, um tempo caótico, um tempo difícil para a igreja de uma forma geral, mas lembre-se: 1000 cairão ao teu lado, pertinho, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se a gente não pode ver isso, ninguém vai te parar. Porque você tem medo de cara feia, porque tem medo. Aí esses dias me procuraram e falaram para mim: pastor, colocaram meu nome na boca de um saco, costuraram, já falei se recebeu para algumas pessoas, costuraram meu nome, ele eu descia, na boca de um saco e fizeram uma macumba das bravas. Eu dei risada, a pessoa achou que eu estava ironizando. Eu falei: não, meu filho, é porque eu quero que tu volte lá e diga que eu pedi colocar meu nome na boca do saco. Jesus chegou primeiro e colocou meu nome no livro da vida. Quem tem o nome lá não tem medo de carteira. Quem tem o nome lá não tem medo de macumbaria. Porque cai a macumba e cai o macumbeiro, cai a fofoca e cai o fofoqueiro, cai o feitiço e cai o feiticeiro.
você já viu algo na igreja, na vida com Cristo, e já ouviu algo que ninguém imaginava que você fosse ouvir e ver. Eu sinto Ele te desapontar, você achava que você só era mais um. Eu sinto desapontar o seu nome que há em você, mas você é uma testemunha do reino de Deus. E uma testemunha, ela precisa tomar um posicionamento. Uma testemunha precisa se levantar quando muitos estão querendo se sentar. Uma testemunha, ele é chamado a liderar. Ele se levanta quando muitos estão correndo. Lembra de Juízes capítulo 6, todo mundo fugindo. Nos versículos iniciais do capítulo 6 de Juízes, nós encontramos 3 tipos de crente. Quantos tipos? 3 tipos de crente. A Bíblia diz lá que o primeiro grupo de crente, no capítulo 6 de Juízes, diz que eles estavam cavando covas, ou seja, eles tinham a intenção de se esconder ou esconder alguma coisa, enterrando com terra por cima. A segunda classe de crente, eles estavam fugindo para as cavernas, e tinha uma outra classe de crente que estavam consumindo para eles fortalezas, ou seja, protegendo só ele e só os seus. Existem 3 tipos de crente dentro da igreja. Quando vem a prova, ele não vai orar, ele não vai jejuar, ele não frequenta a igreja, ele quer fazer o quê? Como aqueles 3, alguns esconde-se numa caverna. Você procura ele no culto, subiu aquele crente, não está no culto de oração, não vem no culto de domingo, de manhã na EBD. Você procura ele à noite, mas quando eu voltei de manhã, bateu uma vergonha, aí eu não fui no culto à noite, o pastor não pegar no meu pé, aí ele está fugindo pelas cavernas. Tem aqueles que escondem aquilo que Deus deu, cavando um buraco com a intenção de enterrar o que Deus lhe confiou nas mãos. E aquele terceiro grupo, eles que vão construir uma redoma somente para ele, e aí ele fica escondido, não me toque, não me rere, não paga minhas contas, não interfira, pastor, fica na tua, cuida da tua casa, porque eu cuido da minha. Mas eu encontro uma quarta classe de crente, que enquanto os midianitas estão subindo, está malhando trigo no lagar. Ele não desiste da peleja. Essa geração de Gideão, ele não desiste quando vem o inimigo, não desiste quando vem a prova. E Deus está dizendo: se prepare, porque eu ainda levanto uma multidão de Gideão que não tem medo do perigo, mas enfrenta vencendo em Cristo. Estes são as testemunhas. Eu poderia muito bem deixar passar, mas o tema se concentra nas testemunhas. Testemunha é aquele que se levanta. Testemunha, ele não é emocionado, ele não é aquele crente curioso, que ele vem para curiar quando dá a festa, ele vem para curiar quando vai ser o pregador. Que nada de falar isso. Esse não é testemunha. A testemunha, ela não entra em disputa que não glorifica o nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu contar um outro testemunho rapidinho, um minuto, pode ser? Estou eu em Botucatu, na casa do meu sogro, lá uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eu tinha, hoje não é mais, mas eu tinha um cunhado. E esse cunhado, ele era uma prova na minha vida. Escute, vocês não rir, mas é real. Esse cunhado, ele era uma prova na minha vida, que ele disse: você está gravando, né? Ele vai ver. Me lasquei agora. E ele era uma prova, não é esse cunhado mesmo. E era aquele camarada que ele não parava em igreja nenhuma. Você conhece alguém assim? Aqui em São Paulo não tem. Não, pelo menos na São Geraldo não tem. Santa Mônica também não. Tem em São Paulo. Aí, ele ia numa igreja, aí ele falava assim: agora eu encontrei a certa. Aí na outra semana, no outro mês, ele ia para outra. Não, agora sim, fechou todas. E chegou um período que ele foi numa religião aí que eu não vou falar, porque pode ser que tenha alguém aqui, eu não quero parecer uma
Vocês entendem? E porque está sendo filmado também, eu respeito. E ele foi numa outra denominação, uma outra religião. E meu sogro me ligou 3 gêmeos, chamou os 3 para almoçar na casa dele. Sabe aquela reuniãozinha que comida sobra? A gente foi. E eu, pastor, já muito bem tranquilo, assim, no sentido de saber o que eu vejo, o que eu quero. E eu lá na sala, escutando ele na cozinha, que não era tão longe, falando algo para eu ouvir. Essa religião de vocês aí é furada. E eu lá, ouvindo tudo. Eu tive vontade de dar uma amassada de pau, verdade, eu não vou mentir, mas não posso mais. Eu enterrei o velho homem, né? Mas eu vontade. E eu falei assim, esse infeliz está me provocando. E ele falava para minha sogra assim, velha, ela chama ela de velha. Primeiro que ela é velha mesmo. Ó velha, se eu fosse vocês, sairia dessa religião aí. Eles estão perdendo tempo. Não fica escutando esses pastores e eu lá. Olha que demônio. Não fica escutando esses pastores, porque esses pastores não conhecem nem o pau do ladinho do nariz. E aquilo me deu uma ira. Mas eu falei, eu não vou falar nada, porque ele está me provocando. Lembra que eu falei que a gente não entra em questões que não edificam a Deus? Foi isso que eu me lembrei. Eu falei, eu não vou. A minha esposa falou assim, Miguel, você quer ir embora? Que ela viu a afronta. Eu falei, eu deixar de comer essa leitura que seu pai está assando aqui para ele. Não vou. Vou comer. Depois que eu comer, aí eu vou. Mas ele está te afrontando. Larga ele para lá. Eu quis dizer que eu não estava nervoso, mas eu estava uma pilha. Foi mais ou menos 1 hora ele provocando, e eu não caí no lado dele. Aí ele fez o quê? Foi na porta entre a cozinha e a sala. Eu falei, o infeliz está querendo arrumar um olho. E ele vai arrumar um olho aqui. Beleza. Quando ele tentou prender, sabe o que ele fez? Olha, vou fazer uma pergunta para você. O infeliz queria eu, né? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, antes de você fazer essa pergunta, você me permite fazer uma só para você? Vamos fazer. Eu falei, tá bom. Você vai fazer uma pergunta pertinente àquilo que você acredita, certo? Certo. Beleza. Se eu responder para você, biblicamente, e te convencer que você está errado, você vai largar essa vida que você está vivendo. Vai comigo para o culto hoje à noite e vai se reconciliar com Jesus? Não! Claro que não! Eu estou feliz onde eu estou. Aí sabe qual foi a minha resposta? Já veio com raiva? Então vai perguntar para o seu pastor, para o seu líder, seja lá como você chama ele. Porque eu só respondo para quem quer obedecer a palavra de Deus. Se não edifica o nome de Jesus, vai cuidar para lá que eu cuido daqui. Sabe o que falaram para ele, minha sogra? Toma, desamizade. Tome. E todo mundo sentou do meu lado, começaram a cantar e perguntar da Bíblia, e foi aí que eu ganhei meu sogro, minha sogra e minha cunhada, que fumava 2 maços de cigarro por dia. E o nome do Senhor foi glorificado. O que isso nos ensina? Testemunha não fica discutindo só porque tem mais conhecimento que os outros. Ah, eu sei, então não entre em questões. Pergunta primeiro, será que vai glorificar o nome do Senhor? Não vai, estou fora. Vai glorificar, estou dentro. É isso que Jesus quer que a gente seja. Eu pergunto para a igreja, nós somos testemunha dele, sim ou não? Então se prepare, porque Deus vai te levar onde você nunca pisou. Eu estou profetizando, olhando para a tua vida. Oh, glória a Deus. Mas o que faz uma testemunha? Uma testemunha enxerga o que é sobrenatural. Lembra que muitos não viram, mas os 120 que estavam reunidos ali, eles viram línguas como de fogo. Elas estavam repartidas e que pousaram sobre a cabeça de cada um
disputa, ele ainda entra em defesa da igreja, assim como quiseram falar, estão todos embriagados, estão cheios de moço. A Bíblia diz que Pedro, aquele mesmo que havia negado Jesus, você lembra disso? Ele se coloca de pé, porque eu antes era um discípulo, depois apenas um apóstolo, agora eu sou uma testemunha, e testemunha defende, e ele se levanta e diz: não, varões galileus, estes não estão embriagados, mas é o poder do Espírito Santo que desce. E eu termino aqui dizendo: cuidado, não permita que apaguem a chama espiritual da igreja. Nós vemos aqui 4 símbolos que a Bíblia, no livro dos Atos, nos representa: primeiro, o som; segundo, as línguas; terceiro, o fogo; e quarto, o vento. São 4 aspectos do Espírito Santo de Deus na igreja. O som representa o grito pentecostal que a igreja está vivendo, as línguas, o idioma pentecostal, o fogo, o fervor pentecostal, e o vento, a velocidade e o crescimento espiritual. Estão dizendo por aí que esse movimento do cheiro que está chegando, que vai atacar o pentecostalismo, mal sabe eles que o fogo de Deus não se apaga com água humana, com gelo humano. Eu profetizo neste congresso que a chama do pentecostalismo ainda vai abraçar São Manuel e toda a região, porque o fogo vem de Deus, é do Espírito Santo de Deus, e ninguém vai impedir a chama do Senhor. Quem pode levantar a mão e adorar a Ele? Quem pode dizer pelo menos um aleluia, glória a Deus? Tem uma chama espiritual acontecendo na tua vida, crente. Tem uma chama espiritual acontecendo na tua vida. Tem um vento espiritual acontecendo na tua vida. Estão tentando frustrar, negligenciando aquilo que Deus, pela tua palavra, nos ensinou. Mas lá no capítulo mais conhecido do livro do profeta Ezequiel, que é o capítulo 37, diz que Deus manda o profeta profetizar aos 4 ventos. De todas as extremidades veio o vento, e este vento não era o vento destruidor, era o vento da vida. Deus está soprando este mundo, queridos. Os acontecimentos que estão acontecendo neste mundo está evidenciando que o Deus da palavra está soprando este mundo mais uma vez. Está chegando uma onda de pentecostalismo aí, e não são todos que vão viver. Lembre-se dessas palavras desse maluco que prega hoje aqui. É bom que fique registrado, para que alguém que está cansado desse mundo já, que está doido para ir embora, para pizza, para o lanche, para casa, para Netflix, e nada disso é errado, diga-se de passagem. Deus está me dizendo: lembre-se dessas palavras que são registradas essa noite. Está chegando uma onda aí também, a onda do vivo e eficaz pentecostalismo. Ninguém vai apagar a chama do Espírito Santo. Todas as vezes que o homem tentou apagar a chama, ele foi incendiado por essa chama. E eu estou profetizando: a igreja de Cristo não vai morrer fria, a igreja vai viver no fogo, a igreja nasceu no fogo, a igreja cresceu no fogo, a igreja se desenvolveu no fogo, e ninguém vai apagar a chama do Espírito de Deus na igreja. Quem recebe de Deus essa palavra, quem recebe de Deus, ninguém vai apagar. Você me permite pedir para vocês mas fique de pé adorando como você estava sentado. Aleluia! Existe uma chama em você. Olha para mim. Essa chama em você, talvez ela não seja tão grande como você imagina no teu irmão. Ou talvez ela não é tão pequena como você imagina em você. Só que uma coisa é certa: ou grande ou
chama do Espírito Santo da igreja. Se for preciso, a gente fecha o templo, vai para as ruas, mas essa onda fria não vai impedir a onda espiritual que está chegando. E eu preciso dizer que este movimento espiritual que está chegando aí é para anunciar o arrebatamento da igreja dentro das próprias igrejas, e nós temos que fazer parte deste movimento. Cuidado para não ser enganado com o movimento do que não tem nada a ver, que do jeito que está bom, que do jeito que está pode ficar. Não, a palavra de Deus nos adverte que os tempos seriam trabalhosos, os homens seriam amantes de si mesmos, os homens seriam presunçosos, arrogantes, soberbos. E eu pergunto, será que nós já não vivemos esse tempo? Mas eu ainda acredito, quando um grupo da igreja, seja de coreografia ou seja de qualquer outro departamento, escolhe um tema como esse: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e nós seremos o que? Testemunha. Eu creio que quando ainda existe palavra como a de hoje, eu ainda vivo crendo que o movimento pentecostal não acabou e está começando novamente. E eu queria orar por você esta noite, porque eu não devo muito falar, mas o Espírito Santo está enchendo esta igreja, e não é somente do movimento, mas é do poder do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fizesse algo para me ajudar agora. Se você puder pegar a mão do teu irmão, feche o corredor, por favor. Pelo menos agora ninguém sabe. Isso, quando a pessoa está do teu lado, pegue a mão dela, me ajude, por favor. Vamos lá. Isso, olha que som gostoso que eu confio, aleluia. Olha que coisa mais linda.
sorteio das caixas de bombom que o oferecer para o grupo. Vamos lá para o sorteio, meus irmãos? Glória a Deus. Aqui. Vamos lá. Qual é o primeiro aí que chama? Caixa de bombom. Giovanni, pega o número. Glória a Deus. Douglas. Douglas Igreja. Só tem um Douglas aqui hoje, né? Ele teve que sair. Tem que sair? Depois então, o organiza depois não. Vamos lá, Julião. Deixa eu ver. Douglas Igreja. Tá certo. Depois o Julião pega a segunda caixa de bombom. Olha aí. Tá em branco. Está em branco, só tem um número. Como que é? 0834. 834. Pois é, Aí, ótimo. $955. 955. Guilherme, Paulo Guilherme, vamos lá. O Douglas é 895, viu, irmão? Dá um nome também, Douglas. Amém, meus filhos? Nós temos uma cantina lá, um churrasquinho. Quanto que é o valor do churrasco? R$5, um alto refrigerante e um espetinho para ajudar o departamento aí. Amém, meus queridos? Quero mais uma vez agradecer a todos, irmãos, família, Deus abençoe, obreiros, Deus abençoe lindamente de todos vocês. Vamos ficar em pé e orarmos para agradecer a Deus e a questão católica também. Pastor, Glorioso Deus e amado Pai, te louvamos e agradecemos por tudo que nos tem proporcionado nesta oportunidade. Agora te pedimos ao Senhor que venha nos filhos em paz, leva-nos de volta ao nosso lar guardado, nos detalhes da planeta de aqueles que moram mais perto, que moram mais longe, pegar dias, Pai, se aguardam encarando os teus filhos, dando a tua proteção e conduzindo cada um com segurança para agora e o do teu santo e bendito nome. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e agradecemos para a tua glória. Aleluia. Estenda as tuas mãos. O amor de Deus Pai, a preciosa graça de Jesus o Filho e a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Dizemos todos amém.